Olá, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma aula hoje, ok? O tema da nossa aula de hoje, ele vai trabalhar com o princípio da ação e reação, ok? Essa é uma aula da apostila número 2, aula 8, do alunos do Anglo-Med, do Anglo-Medicina, ok? Vamos lá. Primeiro de começar a nossa aula de hoje, queria deixar uma filosofia aí, uma reflexão, né? Um pensamento de Einstein, que ele fala que a ciência como um todo não é mais, né, não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Guarda isso daí. A ciência como um todo não é nada mais do que o refinamento de um pensar diário. Vamos lá, e só para a gente pensar um pouquinho e começar a nossa aula aí. Então, o princípio da ação e reação. Na verdade, o princípio da ação e reação está vinculado à ideia da terceira lei de Newton, né? Vamos lá, vamos primeiro definir então o que seria o princípio, né, da ação e reação. A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. Então vamos lá. Toda vez que um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o corpo B, por sua vez, aplica uma força no corpo A, correto? E essas duas forças, né, apresentam mesma intensidade, mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Eu vou começar essa aula com uma pergunta para vocês e lá no finalzinho da aula eu vou dar a resposta dela. Imaginemos um Fusca e uma Scania. Um Fusca colide com uma Scania. A força que o Fusca aplica na Scania é igual, maior ou menor que a força que a Scania aplica no Fusca? Antes de responder isso daí, eu vou deixar uma reflexão. Após essa batida, o Fusca vira uma paçoca. E a Scania provavelmente não vai acontecer nada. Um simples amassado, um simples arranhão, né? Então, no final da aula, eu respondo essa pergunta aí. Se a força que o Fusca aplica é igual, maior ou menor. Então vamos lá. Então nós já sabemos que ação e reação, né, segue o princípio de uma força aplicada, a força de um corpo aplicada sobre outro corpo. E esse outro corpo, por sua vez, tem uma força de reação. Ela tem mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Para ilustrar isso daí, eu coloquei para vocês, né, um corpo A, que exerce sobre um corpo B uma força que eu chamei de FAB, certo? Então o corpo B também vai exercer uma força, né, em relação ao A, chamado de força de B para com A, de modo que essas duas, aí vamos lá, elas sempre vão ter o mesmo módulo. Quando eu falo que elas têm o mesmo módulo, elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, se eu tenho sentidos opostos, eu posso falar que uma delas vai assumir, né? Eu fiz uma igualdade ali embaixo para nós, colocando para nós o valor negativo. Aquele valor negativo aqui embaixo, faltou colocar para nós no slide um vetorzinho, é no sentido vetorial. Vocês fazem para mim essa observação aí, ok? Vamos lá. De acordo com Newton, as forças aparecem sempre em pares. Elas não são uma interações entre, elas sempre vão ser uma interações entre os corpos, né? Tanto que a gente chama isso aí do que? De par, né? O próprio Newton chamou de par de ação e reação. Aonde eu quero chegar? Imagina que você está dentro de uma areia movediça, certo? Você caiu num poço de areia movediça. E você é um cara cabeludão, né? Cabelo comprido. Você vai, pega o teu cabelo, puxa para cima e você consegue sair dessa areia movediça. Tem como isso? Não existe.
Porque a condição de existência da força é que nós tenhamos um par de corpos. Então, para que a gente respeite o princípio da ação e reação, eu necessito de dois corpos. Então não tem como eu sozinho querer aplicar essa força. É igual eu tentar me levantar. Eu mesmo aplicar a força me tentando me erguer, ou deslocar verticalmente para cima. Né? Isso aí a gente sabe que eu preciso de um par de corpos. Então eu posso falar que isso daí seria uma condição de existência da ação e reação, um par de corpos. Tudo bem? Outra coisa interessante, a força de ação e reação, ela ocorre em corpos distintos. Quer dizer o que? Elas não se cancelam. Eu sempre falo de um exemplo típico aqui. Vou pegar esse objeto, ok? Você vai aplica uma força nele. Um dia um aluno me parou na aula e perguntou assim, Luciano, eu vou e aplico uma força nesse recipiente. Eu vou aplicar 10 newtons nele, uma força aplicada de 10 newtons. Aí eu fui só escutando, falei, beleza. Se eu apliquei 10 newtons aqui, esse objeto aplicou 10 newtons em mim também, correto? Ok? Estão chegando no objeto? Só que aí pensa uma coisa comigo, o aluno me falando. Se eu tenho 10 newtons com menos 10 newtons, quer dizer o que então? Que a resultante é zero. Então quer dizer que o corpo não vai sair do local, ele está em repouso. Eu olhei e falei, opa, peraí. Então, ó, se eu empurrar ele está movimentando a minha mão. E não quer dizer necessariamente que anulou as forças. Por quê? São corpos diferentes. Então, vou voltar ao exemplo. A minha mão está aplicando 10 newtons aqui. Então, eu tenho 10 newtons aplicados nesse corpo. Esse corpo aplica 10 newtons na minha mão. O efeito causado, né, por essa aplicação é diferente. Porque, imagina só, são corpos diferentes. Então eu não posso partir do princípio que as forças vão se cancelar porque eu tenho corpos distintos. Tudo bem sobre isso? Então as forças não se cancelam por acontecer em um par de corpos. Para ilustrar, eu coloquei para vocês aí os corpos de massas diferentes, né? Mostrando para vocês a direção no sentido da força aplicada, do A para com B, do B para com A. Você percebe, é importante falar isso, não vai ter o mesmo efeito dinâmico. Coloquei lá, ó, o fato de ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, porque os corpos têm o quê? Massas diferentes. Gente, é simples, é simples. Voltemos à questão do Fusca e da Scania, que eu falei para vocês que eu iria responder. O Fusca aplicou uma força na Scania. O Fusca provavelmente virou uma paçoca após essa colisão. A Scania pode ter amassado, sofrido o menor dano possível. Mas por que o Fusca ele pode ter virado uma paçoca? Desculpa esse termo, ainda é pesado virar uma paçoca. É porque, tipo, o efeito, né, a estrutura daquela força para o material que é composto o Fusca não suportou. Enquanto a Scania, né, por ter uma massa diferente, uma estrutura corporal diferente, ela suportou aquela força aplicada. Beleza? Vamos lá, mais um tópico. Então grava que pode causar efeitos diferentes. Coloquei um exemplo típico aqui, né, um exemplo de cabo de guerra, que é um exemplo prático de ação e reação, mas toma cuidado com uma coisa aqui, uma pegadinha. Você tem um grupo das mulheres do lado direito, né? Um grupo de mulheres do lado esquerdo, e parece que tem alguns meninos também junto do lado esquerdo, mais no final da fila. Toma cuidado. Eu não posso... Ali, quantos corpos que eu tenho? Quando você bate o olho, você fala, tem os corpos do grupo da direita e os corpos do grupo da esquerda. Não, senhores. Existe no meio um fio, um cabo, que nós temos a questão da tração. Então, na verdade, vamos lá, se eu estou puxando um cabo, eu estou aplicando força no cabo. O cabo, por sua vez, está aplicando força em mim. Então, o canal de comunicação ali entre os corpos é o cabo, que entra no nosso conceito de força de tração. Ok? Então, só toma cuidado para identificar. Mas, basicamente, é ação e reação. Né? Enquanto um aplica a força para um lado, o outro vai para o outro e vice-versa. Beleza?
Um outro exemplo típico aqui, né? Um carrinho de supermercado. Uma pergunta: qual é a relação do atrito do solo com o movimento do carrinho? Outra curiosidade: quando você está andando, você também está você tá trocando forças com a superfície de apoio. E essas forças também é de ação e reação. Mais ou menos assim: você está andando, né? Quando você anda para a direita, você está aplicando uma força na superfície de apoio, no solo, no piso, para a esquerda. Então você aplica uma força nele para a esquerda e o teu corpo vai para onde? Para a direita. Por isso que nós fazemos aquela envergadura nos pés, aplicando a força, entre aspas, para trás, para que o nosso corpo vá para onde? Para a frente. Então o aluno me perguntou: professor, o atrito ele é responsável pelo meu movimento? Se não tiver atrito no movimento? Não, porque você tem que aplicar, fazer a troca de ação e reação. Você necessita dessa troca para você também estar se movimentando. Então, atrito também vai ser uma força aplicada sobre você que vai ser responsável pelo teu movimento, porque eu vou ter uma resultante de forças. Ok? Lembrando que resultante é massa vezes aceleração. Aí, ó, mais um para a gente poder fechar nossa aula aí. O exemplo de um foguete também segue o mesmo princípio, né? Quando a gente tem a queima do combustível, ele está indo verticalmente para baixo, o corpo é lançado verticalmente para cima. E vai voltar aqui só a imagem para nós. Basicamente, esse é o princípio, né? As argumentações da ação e reação. Vamos lá, resumo. Ação e reação, mesma direção, mesma intensidade, mesmo nome, módulo, sentidos opostos, efeitos dinâmicos, os efeitos, né, em relação ao corpo diferentes, ok? Necessita de um par de corpos, tudo bem? As forças não se anulam. E um último tópico que eu não comentei, quero falar agora. As forças têm que ser de mesma natureza. Força, tração com atrito não são par de ação e reação. Então, o que eu ouço muito: um corpo está em repouso, voltemos o nosso corpo. Quais forças que atuam aqui? Peso vertical para baixo, normal vertical para cima. Ah, quer dizer então que se ele está em repouso, o resultante anula. Perfeito. O peso e a normal são forças que conjugam um par de ação e reação? Não. Não é porque eles têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos que eles são ação e reação. Por que não, Luciano? Porque eles não têm a mesma natureza. Então, cuidado. Um erro comum é achar que normal e peso são força, é um par de forças de ação e reação. Então, tem que ter a mesma natureza. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Estou encerrando nossa aula. Valeu, abraço. Beijos.